Bom dia, igreja! Seja muito bem-vindo, vocês que estão aqui, que acordaram mais cedo. E você que está nos assistindo, sejam também muito, muito bem-vindos. O tema da mensagem de hoje é crescimento espiritual. Crescimento, desenvolvimento espiritual. Há 2 domingos eu preguei uma mensagem que tinha o título Recomeço. Para aquele que estava parado, morto, moribundo espiritualmente, talvez por um crente nominal, talvez para um crente que não era crente, ou talvez para aquele que estava afastado dos caminhos do Senhor. Domingo passado, Paulinho pregou uma palavra relacionada a uma igreja em chamas, uma igreja viva, uma igreja que está buscando o ápice da vivência do Espírito. Como é que eu conecto alguém que está saindo ali das fraldas espirituais, do início ali, que eu estou recomeçando, que eu estou começando, que eu estou engateando para chegar num ápice que a gente entende, ou no principal alvo que é a igreja viva, em chamas, madura. Isso vem por um processo de crescimento espiritual. Então essa mensagem é uma continuação da primeira e um link entre a primeira e a que aconteceu domingo passado. E o que acontece depois que você se torna um bebê espiritual e você começa a crescer? Algumas mudanças devem acontecer na sua vida. O pecado é para ser mais exceção e não regra, é para você ter mais sede de Deus, buscar mais a Deus, é para você ter sede da palavra de Deus, é para você testemunhar desse amor de Deus, é para você começar a ter mais intimidade com Deus, começar a compreender coisas no espírito e não somente na carne. Então esse desenvolvimento, essas questões têm que começar a aparecer na minha e na sua vida. E eu peço, meu amado irmão, que vocês gravem uma frase muito importante da ministração de hoje. Tudo que é saudável cresce. Tudo que é saudável cresce. Uma semente se torna uma grande árvore, um frágil filhote se torna um animal imponente. Um relacionamento que começa com pouca intimidade, se for bem semeado, se torna uma amizade sólida. Um casamento, um namoro, tudo que é saudável cresce. Até mesmo uma empresa que for bem organizada também, ela pode crescer. E por que no mundo espiritual seria diferente? Por que a gente tem que começar e ficar no mesmo estágio? Por que a gente tem que ficar sempre sendo um bebê espiritual, pedindo que outros que começaram no berçário espiritual, tipo eu, quando a gente vê que já tá, ele saiu, cresceu, evoluiu, e ele volta lá e vai trocar minhas fraldas? Então, nós temos que pensar nessa figura de um bebê, como se o bebê é saudável, ele tem que crescer. E nós, enquanto igreja, meus amados irmãos, nós pastores, estamos buscando mais do poder de Deus, mais da revelação do Senhor, mais da transformação, mas o nosso anseio é que você não esteja como espectador nesse processo. Tudo acontecendo, vendo testemunho, vendo milagre, vendo maravilha, transformação, libertação de vícios, mudança em relacionamento, tudo isso. E você vendo os irmãos como se estivesse na academia espiritual, crescendo, evoluindo, sem bomba, sem subterfúgios, mas crescendo espiritualmente, e você lá como um bebezinho, vendo aquilo ainda e não entendendo. Então, nosso anseio é que você passe a ter os seus testemunhos, você passe a ter as suas experiências com Deus. Porque a igreja é o somatório das experiências individuais. É muito maravilhoso você pegar o livro da pastora Raquel e você vai edificar a sua vida, mas você vai estar contando a história de uma outra pessoa. Você tem que ter o seu testemunho. Eu encontrei esse Deus e esse encontro modificou a minha vida desta forma. E nesse sentido, meu amado irmão, esse é o nosso anseio, que você, que eu, em nome de Jesus, possa crescer e deixar de ser um bebê espiritual. E o tema crescimento espiritual, meu amado irmão, ele é muito presente na Bíblia, e você consegue ver essa graça de Deus, dele pegar pessoas que engateavam na fé, eram até um bebê, e se tornam grandes expoentes. Se você pegar o primeiro contato de Moisés com Deus, ele não entendia praticamente nada, anos depois ele se torna um libertador, ele se torna um pilar da igreja, e Deus falou através dele, e a palavra dele reverbera. Moisés está acima até de divisões religiosas, porque Moisés é Moisés para o Islã, para o judeu e para o cristão. Se você vê Paulo, muito doto, com capacidade intelectual sensacional, mas no mundo espiritual ele era um bebê. Ele teve que ser jogado do cavalo, cegar, teve que praticamente zerar todo o mindset dele,
e vinha uma outra pessoa, que era o Ananias, e vai lá e recomeça, e vai lá, deu as primeiras tapinhas no bumbum de Paulo. Vai lá, Paulo, começa. E ele fica 3 anos ali, meio ganhando força, ganhando tração, e ele cresce e se desenvolve espiritualmente e deixa toda a contribuição que ele deixou. Em Jeremias capítulo 12, Jeremias incomodado com Deus, com o sofrimento de Israel, Deus ele chacoalha Jeremias ao crescimento. Se você não está aguentando correr com os homens, como é que você vai correr com os cavalos? Se você está trupicando nesse terreno plano, como é que você vai se sustentar num terreno mais pantanoso? Então, meu amado irmão, o nosso convite hoje é um convite para buscar esse crescimento espiritual. Dando uma breve contextualizada, nós vamos meditar num trecho que está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Se quiser abrir, pode deixar aberto aí o capítulo 5. Enquanto você abre, eu vou dar uma breve contextualizada. Paulo, ele implantou pessoalmente a igreja de Tessalônica. Não se sabe precisar exatamente o tempo que ele ficou, mas é mais consenso que ele ficou bem menos tempo do que em outras igrejas, porque ele teve que fugir para Bereia. Isso ali está no livro de Atos, capítulo 17, fala dessa fuga para Bereia, que ele foi perseguido. E aquela igreja que ele plantou, que ele deixou vários bebês em fraldas, que ele teve que sair, essa igreja, ele vai para Corinto, ele manda Timóteo ir lá, e Timóteo volta com relatos impressionantes. Ele falou, aquela igreja cresceu, está frutificando, o crescimento naquela igreja é maravilhosa. E é tanto que nessa carta, Paulo, ele, como um bom pai, um bom mestre, um bom discipulador, ele rasga elogios a essa igreja de Tessalônica. Vocês são exemplo de fé, vocês são exemplo de testemunho, vocês estão dando fruto, vocês estão crescendo, vocês são exemplo até do sofrimento de Cristo. Mas, como o evangelho não tem limite para o crescimento, lá já a partir do capítulo 4, ele começa a instigar essa igreja. Eu estou vendo que vocês estão muito bem, vocês estão no caminho para bem, mas pode mais. Ele fala, no capítulo 4, vocês são exemplo de agradar a Deus. Vocês são exemplo do amor fraternal que vocês receberam do próprio Deus. Mas cresça nesse amor, cresça nesse testemunho. É possível fazer muito mais. É como aquele pai que recebe aquela nota 10 do filho, e aí ele diz, não fez mais do que a sua obrigação. Tem que fazer mais, Tessalônica. Tem que fazer mais, Tessalônica. Tem que fazer mais, Igreja Batista Manaim. É possível ir mais fundo, é possível crescer espiritualmente. Vamos ao texto bíblico. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós vamos ler capítulo 5, a partir do verso de número 12. Diz assim a sagrada palavra de Deus. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Irmão, orem por nós, saúdem todos os irmãos com beijo santo, responsabilizo-os diante do Senhor, para que esta carta seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Paulo, ele não fez curso de feedback não, entendeu? Mas ele fez o que se chama no mercado corporativo do feedback sanduíche, né? Você vai lá, cerca com elogios, coisas boas, e no final você dá aquela instigada para a pessoa, e foi isso que ele fez. No final da carta,
ele dá aquela esticada assim, dá para ir mais longe, dá para crescer mais, dá para crescer espiritualmente. E dentro desse trecho da palavra de Deus, eu extraí 10 lições de como crescer espiritualmente. 4 dessas lições ele falou relacionado à vida comunitária e 6 lições relacionadas ao indivíduo, a você e eu individualmente. A primeira lição relacionada ao corpo, a comunidade é: reconheça lideranças. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13, parte A. Agora, lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima com amor por causa do trabalho deles. Aqui, esse texto ele é um campo fértil para ser mal interpretado. Alguém que quiser ter um autoritarismo espiritual. Não, você tem que honrar o líder, o patriarca, o A, o B, o C. Não. Paulo estava dizendo outra coisa. Eu deixei vocês aí uma série de bebês espirituais e alguns de vocês começaram a andar um pouco mais à frente. Eles estão já começando a cuidar de vocês. E vocês têm que honrar essas pessoas. Eles estão orando, eles estão aconselhando, eles estão cuidando. Então, meu amado irmão, que a gente possa aprender aqui que a fé cristã é uma fé comunitária e é uma fé que você tem que prestar conta para alguém. Se você não tem para quem prestar conta, se você é algo desgarrado do corpo, isso você não vai caminhar para um crescimento espiritual. E o que é que eu trago, como é que eu trago isso para o meu dia a dia? Se você teve alguém que investiu na sua vida no início, lhe trouxe para a igreja, lhe discipulou, lhe aconselhou, lhe levou às águas, você tem que ter essa pessoa, o Paulo está dizendo, na mais alta estima. Tem que honrar essa pessoa, cuidar dessa pessoa. Se você está servindo no ministério, se você está numa célula, que você tenha esse estima e esse cuidado por essas pessoas. Porque muitas vezes uma falha que muitos bebês espirituais podem cometer é achar que está conseguindo correr sem saber andar. Vai tropicar. Vai tropicar. Então você precisa se conectar com pessoas, passar por um processo. E o ápice da fé cristã, o ápice assim, de um bom crescimento espiritual, é você estar sendo cuidado por alguém e cuidando de alguém. Você é discipulado, mentoreado por alguém que tem mais quilômetros rodados, mas você, com seus baixos quilômetros rodados, você já pode contribuir para alguém também que está iniciando. Ponto 2, relacionado ao corpo, o que é que ele nos fala? Verso 13, parte B. Vivam em paz uns com os outros, ou seja um pacificador. Paulo, nessa carta, ele usa muito imperativo, instruções diretas. Ele fala, seja um pacificador. Não é com quem você quer ou quem você não quer, não é quando você gosta ou quando você não gosta, não é quando você vai dizer que está com os hormônios aflorados ou não. Seja um pacificador. Lembremos sempre que servimos o príncipe da paz. E Mateus 5, verso 9, tem uma promessa para nós. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Eu sou filho de Deus, mas você é um pacificador? Não. A conta não... Não, eu sou um incendiário, eu gosto de botar fogo no parquinho. A conversa não fecha. Terceiro ponto, isso é muito importante, verso 14. É importante cuidar dos irmãos. Se você está crescendo espiritualmente, você invariavelmente você vai começar a cuidar desse corpo. Você vai estar conectado a um cotovelo, a um joelho, a um dedo medido. Vai ter alguém perto de você e você vai cuidar desse corpo. Vamos aos versos 14. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Mas aí aquele que não quer ter responsabilidade, não, mas eu ainda sou um bebê espiritual. Quanto tempo você tem de crente? 10 anos. Em 3 anos foi o treinamento de todos os apóstolos, eles revolucionaram o mundo. Aí você está com 10 anos, não, mas eu ainda estou me adaptando ao evangelho, quando eu estiver bem eu vou começar. E aqui ele está dizendo, eu deixei vocês todos bebês e uns já estão cuidando dos outros. E se você vê alguém ocioso, no sentido de ser inconstante, exorte. Se você vê alguém desanimado, conforte. Se você vê alguém fraco, auxilie e tenha paciência com todos. E cuidar do corpo de Cristo você só aprende fazendo.
Só se aprende fazendo, não tem teoria, você pode fazer curso de discipulado. É importante a teoria, mas se você não for para a prática, meu irmão, você não vai começar. E fica a pergunta, porque nós gostamos muito de ser cuidados e de ser servidos. Mas qual foi a última vez que eu e você pegou um telefone exatamente para ligar para uma pessoa com atenção efetiva? Ou muitas vezes você teve um ato de caridade, inclusive financeira, que abençoou na vida de um irmão? Ou você provocou uma visita para tomar um café com alguém? Ou provocou uma visita porque você sabia ali, eu senti no ar que o negócio ali está meio engodado, eu como membro desse corpo, eu quero ir lá, porque eu me preocupo com essa família do meu irmão, ele está ali no pé junto comigo. Então, meu amado irmão, se você quer crescer espiritualmente, cuide de alguém. Invista na vida de alguém intencionalmente. Por isso que o Células é um campo magnífico para isso. Para que você se conecte com pessoas, seja cuidado e cuide. Timothy Keller, ele tem um pensamento muito interessante, que para que você evolua, para que você cresça em amor por alguém, é preciso se sacrificar intencionalmente para servir essa pessoa. Quando você passa a cuidar de alguém, é um sacrifício. Eu estou deixando de cuidar de mim, fazer o que eu quero, o que eu gosto, para intencionalmente servir essa pessoa, servir o corpo de Cristo. Eu deixo aqui um exemplo que aconteceu interessante, e eu nem sei se essa moça professa uma fé cristã ou não, mas a atitude dela com certeza foi de uma cristã. A Ana estava para sair de licença maternidade da Ana Ruth, e uma moça conseguiu o meu celular. Essa moça trabalha na equipe dela e começou a me bombardear do WhatsApp. O que é que ela gosta? Como é que é? Estamos querendo fazer uma surpresa. E por uns 3 dias ela ficava mandando mensagem, qual o melhor horário, que hora eu posso mandar uma surpresa para. E tinha um pessoal em torno dela e ela era aquela catalisadora para fazer o bem. Aí, para as tantas, ela chegou uma hora que ela pegou e falou: me desculpe, eu acho que eu estou importunando muito. Eu disse: não quer importunar ninguém, não quer amar ninguém, não quer fazer a vida diferença na vida de ninguém? Não faça nada. Na verdade, eu estou agradecendo pelo cuidado que você está tendo com a minha esposa e com a minha filha. Então, meu amado irmão, que a gente aprenda que cuidar dos outros é com esforço. É uma forma de servir. Vamos ao 4º ponto em relação ao corpo, verso de número 15. Tenha cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. E aqui ele fala muito que o ápice, assim, a evolução do crescimento espiritual é você deixar de ver o evangelho como o umbigo, o centro do evangelho como o seu umbigo no centro, e você começa a ter uma visão de corpo. Não, mas eu não faço mal para ninguém, não. Ele está dizendo assim, é mais do que isso. Se você vê alguém fazendo mal com alguém, você tem, se puder intervir, intervir. Faça alguma coisa para que aquilo ali não mutile o corpo, não gere impacto para o corpo. Se você vê, você está sentindo um cheiro de alguma coisa que vai ser ruim para o corpo, já tome uma ação imediatamente. E aqui ele fala, seja bondoso para uns com os outros. Mais uma vez, não é com quem eu quero, não é quando eu quero, é sempre. Finalizar essas primeiras 4 instruções que ele focou no corpo e na igreja comunitária de uma forma geral, ele começou a falar agora do indivíduo. Agora sim, vem para cá que o tio Paulo vai instigar você para que você cresça espiritualmente. Verso de número 16, um imperativo, uma ordem. Alegrem-se sempre. Alegrem-se sempre. O mundo, ele prega uma alegria que ela é externa, muito parecida com uma risada de hiena. Que qualquer coisa ali você está externando uma alegria que não é uma alegria real, genuína. O mundo prega uma alegria que ela é instável e ela está pautada em pequenos momentos. Não existe alegria plena. Você vai ter alguns pequenos momentos de alegria relacionada a uma experiência, ou de consumo, ou de entretenimento, e ali está a alegria. Fora disso, não há alegria. Mas Paulo sabia muito bem que a alegria era uma pessoa. E como tinha encontrado essa pessoa, e essas pessoas tinham encontrado essa mesma pessoa, que era o Senhor Jesus, ele estava falando, alegre-se sempre. Obviamente que Paulo não queria colocar uma irracionalidade e dizer, não, eu perdi meu ente querido, eu vou me alegrar sempre. Não, mas a alegria aqui, se a gente for para um campo de estatística,
Se puxar na média do crente, tem que ter alegria. Se puxar na moda, tem que ter alegria. Se puxar na mediana, tem que ter alegria. Se puxar em tudo, tem que ter alegria como saldo dessa conta. E o desvio padrão tem que ter um desvio padrão pequeno. Não extremamente alegria, extremamente triste. Não um crente, como é que você encontra Jesus Cristo, o Senhor do Universo, aquele que dá propósito, vida, transforma, e você anda carregando correntes. Oh, Deus. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Está difícil. E não sei o quê. E Paulo está dizendo... E Paulo ele fez a evolução super saiyajin desse versículo, quando ele escreveu para os Filipenses, que foi uma carta que ele escreveu depois. Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. E, meu amado irmão, para a gente crescer espiritualmente, a gente não pode pautar a nossa alegria na circunstância terrena e momentânea. A gente tem que cravar essa alegria em uma pessoa. A alegria é Cristo. E essa palavra alegria aqui está relacionada a regozijo, a transbordar, a sucesso, no original grego. Vamos ao segundo ponto de instrução de Paulo, diretamente ao indivíduo. Verso 17. Ore continuamente. Continuamente. Não é quando eu estou no aperto, não é quando eu estou precisando de uma bênção. Ore continuamente. Ore continuamente. Eu não conheço, meu amado irmão, minha amada irmã, um crente saudável que cresce, que não ora. Se você me conhecer, eu acredito mais em unicórnio do que achar um crente desse. Júnior, achei um unicórnio. Disse, rapaz, talvez até... Achei um crente que cresce espiritualmente que não ora. Disse, não acredito. Pelo menos eu nunca vi. Porque o crescer espiritual é relacionado a conhecer uma pessoa. Você conhece essa pessoa e você se parece com ela. Se você não ora, que é o caminho de você se conectar com essa pessoa, como é que você vai se parecer com ela? Não tem como. Então, sim, Paulo estava instigando. Vocês estão orando bem, estão indo bem, estão no caminho, mas orem continuamente, orem mais. Tem um exemplo de uma missionária que a gente viu recentemente em um testemunho na internet, até o irmão Ribas que mandou, e eu compartilhei com os pastores, uma mulher que visitou dezenas e dezenas de países, foi presa, sofrimento, mas você via na singela voz dela uma presença, um poder, uma unção, mas ela disciplinadamente, por décadas, ela já dá 10% do seu dia para Deus em oração, e talvez ela, não sendo muito boa de conta, ela arredondou para cima, né? Ela crava em 3 horas. Era para dar 2 horas e 24, ela crava em 3 horas por dia de oração. Obviamente que nem todos são dedicados totalmente ao ministério como ela, mas entre 3 horas e nada, entre 3 horas e só o domingo, entre 3 horas e a oração automática cochilando, perdoa meus pecados, amém. Ou só a oração da refeição, não. Se você quer crescer espiritualmente, Paulo aqui deu o caminho das pedras. Tenha uma vida de oração. Ore. Joelho no chão. Joelho no chão. Boca no pó. Ponto 7. Sejam gratos. Verso 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Outro imperativo. Quer crescer espiritualmente, Tessalônica? Quer crescer espiritualmente, Igreja Batista Manaim? Quer crescer espiritualmente, indivíduo? Seja grato. Se você não tiver ingratidão, se você não tiver gratidão, o oposto disso é ingratidão, é inveja, é descontentamento, é lamúria, é reclamação. E nós encontramos até um tema gospel, né, para purificar o pecado. Não, é só uma invejinha gospel do ministério, uma invejinha branca. Pintar até de branca a inveja, para dizer, não, estou só uma invejinha branca ali do meu amigo, ou do meu irmão, do ministério. Não, o nome disso é pecado. E muitas vezes esse mundo de extrema comparação, de bombardeio de informações, ele está ali jogando. A vida do outro vai ser sempre melhor. A grama do vizinho vai ser sempre mais verde. Mas eu recebi um meme que até a grama do vizinho que você vê verde, nem todas elas são muito cuidadas com adubos, com jardinagem de alto grau, não. Já existe um produto que as pessoas pintam e deixam a grama bem verde. O cara com um jato, que ele vem aqui pintando, tipo uma mangueira aqui de pressão, e ele vai e a grama fica
extremamente verde. Aí quando você passa, a grama do vizinho é melhor do que a minha. Então, meu amado irmão, antes de olhar para o outro, olhe para você e seja grato. E aqui, meu amado irmão, vem uma pérola que se conecta àquela igreja e se conecta com o que a gente está buscando. Verso 19. Vamos ler junto? Não apaguem o Espírito. Quer crescer, Tessalônica? Quer crescer, Igreja Batista Manaim? Não apaguem o Espírito. Não apague o Espírito. E essa palavra apagar aqui, no original grego, ela tem a ideia de apagar, tem a ideia de estrangular, tem a ideia também de sufocar. Então você, não apaguei totalmente, mas o Espírito está ali estrangulado ali dentro de você, que não tem espaço para crescer, ou ele está sufocado. Mas, meu amado irmão, como é que é possível um crente apagar o Espírito? Mas antes disso, é necessário um passo atrás. Nós temos que entender, meu amado irmão, que todo cristão que aceita e confessa Jesus como Senhor e Salvador, ele recebe o Espírito Santo instantaneamente. O Deus vivo passa a habitar dentro de vocês. Então, muitas vezes, erroneamente, tem pessoas que não estou buscando o batismo no Espírito Santo. Não, se você crê em Jesus Cristo, você já foi batizado com Ele, você recebeu o batismo. Você pode estar buscando o dom de línguas, é um dom, não é o batismo. E esse Espírito Santo, ele tem a função dentro de mim, de você, quando você confessa Cristo, de nos ajudar nessa jornada de crescimento. Ele é a bússola, ele é o prumo, ele intercede por nós, ele nos convence do pecado, do justiça do pecado, da justiça e do juízo. E Paulo está dizendo, você quer crescer espiritualmente, não apague, não estrangule esse espírito. Não estrangule. Mas aí vem a pergunta, como é que eu consigo estrangular, apagar o Espírito Santo, que é o próprio Deus em mim? Muito simples, ele é um Deus santo, e tem algumas partidas que ele não joga. Se ele está jogando um jogo que é diferente do jogo que ele joga, ele fala assim, tchau, não brinco. Não brinco, esse jogo aí eu não brinco. E esse jogo que ele está falando muitas vezes é a iniquidade. Pecar, todo mundo peca, mas o cristão ele peca com indignação, ele não peca harmoniosamente. Mas você tem uma vida de pecado desenfreado, você está caminhando para uma iniquidade, ou até se tornar um apóstata, o Espírito Santo está apagado ali, ele não tem como agir ali. Uma outra forma de você apagar o Espírito Santo, ou estrangular o Espírito Santo, ou sufocar o Espírito Santo, é quando ele começa a querer ganhar espaço na sua vida, lhe dando muitas vezes até ordens diretas, e você finge que não é com você. Não é comigo não. Aí o Espírito Santo fala mais uma vez, fala mais duas, fala mais 10, fala mais 50. Tudo que eu falo ele não escuta e não obedece. Essa é uma forma de também apagar o Espírito. Uma outra forma de apagar o Espírito, meu amado irmão, é suprimir os dons que ele quer aflorar em você. 1 Coríntios, capítulo 12, ele fala que existe uma diversidade de dons. Isso é muito claro para nós. Nós estamos buscando avivamento, mover do Espírito, mas tem muitas pessoas se angustiando, achando que o mover é apenas o falar em línguas estranhas. Esse é um dos dons. Aqui Paulo ele fala, existe a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, fé, dons de curas, operar milagres, profecia, discernimento, variedade de línguas e interpretação. E se você pensar, se ele colocou numa escala de importância, variedade de língua está lá na rabeira da lista, ele está ali no finalzinho. Então que a gente entenda que também, se Deus tem um dom de você profetizar e você não efetua essa profecia, você na verdade você está apagando o Espírito. E que em nome de Jesus, meu amado irmão, que nós não venhamos apagar o Espírito. Que nós não venhamos apagar o Espírito. Ponto 9. Clame por discernimento. Tem um desses dons aqui, que é um dom muito, talvez que ele não tenha tanto glamour, mas é um dom precioso. Se tem um dom para você orar, entre orar pelo dom de línguas e dom de discernimento, peça o dom de discernimento. Imagine você ter esse dom, que tudo que acontece entre o mundo carnal e espiritual, você tem que discernir. Isso é de Deus, isso não é de Deus. É magnífico. E Paulo, ele dá um alerta sobre o dom de discernimento, que era para a igreja buscar esse discernimento, nos versos 20 e 21. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom.
Então, essa igreja que estava crescendo, que estava se desenvolvendo, eles começaram a ter um problema. Muitas vezes surgiu pataquada, profecia que não vinha de Deus, e eles jogaram tudo de lado e estavam abolindo todo e qualquer tipo de profecias. Eles estavam deixando todo e qualquer tipo de lado a profecia, tratando com desprezo. E Paulo, na verdade, estava falando, não é sobre você aceitar tudo ou você não aceitar nada. Você tem que ter a bússola do Espírito para discernir. Não apague a profecia. E meu amado irmão, minha amada irmã, em nome de Jesus, nossa igreja está caminhando para um mover do Espírito. O Senhor tem falado, o Senhor tem aumentado a rotação. A gente crê que, como o Edu pegou na quarta-feira, o que passou, passou e vem coisa nova, vem mais. Em nome de Jesus, nós cremos que vai e virá mais. Mas também nesse ambiente mais espiritual, de mover do Espírito, pode surgir muita pataquada, inclusive aqui. Nós não estamos alheios a tudo isso. Então, se algum irmão chegar para profetizar aqui, peça aqui para o Espírito Santo. Espírito Santo, fala comigo. Me mostra. Confirma. Entendeu? Que a gente consiga buscar esse discernimento. Uma pessoa teve uma interpretação de sonho, uma palavra de sabedoria. Senhor, confirma. Que você consiga utilizar o filtro da palavra de Deus. Nada que for dito na boca de um profeta, na boca de alguém que tem palavra de sabedoria, de alguém que vai pregar, ele pode ser contrário à palavra de Deus. Então, se você não conhece a palavra de Deus, então você está de peito aberto para ser enganado também. Então, que em nome de Jesus a gente possa usar esse filtro, em nome de Jesus. O filtro da palavra, o filtro do tempo. Tem muita coisa que você vai receber e você vai só esperar. Sugiro que você tenha um caderninho. Bote lá no caderninho, um dia tal, fulano de tal falou isso aí. Se cumprir, amém. Se for uma profecia com o tempo, melhor ainda. Você bota até no calendário do seu celular. Até dia tal, fulano disse que ia acontecer isso aí. Não aconteceu, não é de Deus. E tem 2 casos aqui, meu amado irmão, sobre esse discernimento que nós temos que buscar. Um determinado pastor, ele estava pregando e adentrou na igreja dele uma profeta. E essa profeta, ela mandou um bilhetinho para ele, Deus está mandando falar com a igreja agora. E esse pastor discerniu e não deu a oportunidade para essa profeta falar. E ao final, e essa que era aparentemente uma mulher de renome naquela cidade, ela foi querer confrontar o pastor. Você sabe quem eu sou? Você sabe quem está me mandando aqui? Não sei o que e tal. E para falar, mas desculpa, mas não funciona assim. Entrega primeiro a profecia para mim e eu vou buscar discernir, se for o caso, eu entrego para a igreja. E a mulher entregou uma profecia caótica sobre aquela congregação. Muitas coisas ruins iam acontecer, tudo e tudo. E ao terminar, o pastor falou, essa profecia não é de Deus. Ela, como você me afronta assim? Porque os profetas que pregavam caos, eles pregavam com lágrimas nos olhos. Vai ler a história de Jeremias. Mas se não fosse, se você não tivesse o discernimento, você fica vulnerável a tudo. Tem um outro que é mais cômico, acho que o Edu ele presenciou até esse caos comigo. No monte você vê muita coisa maravilhosa, mas você também vê umas pataquadas. Você vê milagre, você vê profecia, você vê brasa viva, você vê milagre. Deus ele tem um mover maravilhoso no monte. A gente estava num monte específico e tinha um irmão que estava com a unção do pirocóptero. Ele vinha rodando e rodando e tinha uns grupos de oração e os grupos tinham que se abrir porque ele passava no meio e vinha com a unção do pirocóptero. Aí teve um irmão que teve o discernimento e disse, eu vou dar de frente com esse cara. Ele pegou aqui e se armou. A unção do pirocóptero foi embora. Ele, oi. Discernimento. Porque ele entendeu que ali não tinha nada do Espírito. Era uma pessoa causando balbúrdia no meio das orações. Então, se a gente não tiver esse discernimento do Senhor, nós estamos vulneráveis a muita coisa. 10º e último ponto, meu amado irmão, versos 22 e 23, parte A. Afastem-se de toda forma do mal, que o Senhor, que o próprio Deus de paz o santifique inteiramente. Quer crescer espiritualmente? Santifique-se. Tem uma palavra que você tem que guardar no passado. Eu quero crescer espiritualmente? Santidade, santificação. Santidade quer dizer ser separado, puro, limpo, santo. Júnior, mas é difícil. Mas Deus não disse que ia ser fácil, não. Porque ele fala, Levítico 27, sejam santos porque eu sou o santo. Mas no 8 ele nos dá a esperança. Eu sou o Senhor que vos santifico. Então, se você estiver mais próximo dele, ele tem a capacidade de lhe conduzir em santidade. E santidade
Não é ainda ser um anjo na terra, infelizmente a gente não consegue isso, mas é cada vez mais vocês se distanciando no pecado. Até o seu portfólio de pecado tem que ser diferente. Você pecou algumas coisas, o Senhor se purificou, aí Deus... Isso aqui nem sabia que era pecado, mas é. Agora eu vou tratar isso aqui na sua vida. Então que a gente possa viver nesse processo de santificação. Em nome de Jesus. Queria chamar o Moisés para dar um help aqui para nós. Quiser baixar as luzes aí, por favor, Cachu. E o que é que essa carta de Paulo tem a ver com a Igreja Batista Manaim ou com a minha vida? Tudo. Talvez você até esteja bem, mas aqui o Senhor está te dizendo, eu tenho mais para ti, meu filho, pode ser melhor. Não se acomoda não, tem mais para vir. Tem mais para vir, Igreja Batista Manaim, tem mais para vir. Tem mais para vir, Relê, Querer, Baralai, Daracará, Baraladai. Tem mais para vir, Zerê. Tem mais para vir, Igreja Batista Manaim, Zerê, Cará, Baralai. Tere, Querer, Baralai. Santo Deus. Santo Deus. E o que Jesus mostrou para aquela igreja era graça. Disse, é por graça, Tessalônica, que eu te amo tanto que eu tenho que te dar mais, vou te dar mais. Se você buscar, eu tenho mais para te dar. Da mesma forma, o Senhor está dizendo, Igreja Batista Manaim, me busque. Me busque de todo o coração, que eu tenho mais para te dar. Eu tenho mais para te dar, eu tenho mais para transformar. Eu quero levar você, trazer de um bebê espiritual para um homem ou uma mulher que cresce e frutifica. Mas tem alguns deveres de casa que Paulo deixou para a igreja da Tessalônica, que deixa para nós. Ore constantemente, seja grato em tudo, santifique-se, não apague o espírito, busque por discernimento, busque por discernimento, busque por discernimento. E meu amado irmão, minha amada irmã, nós temos que ser muito claros para falar para vocês que nós vivemos um mundo do consumo extremo, da experiência extrema, das sensações extremas, e nós não estamos buscando sensações, nós estamos buscando transformação. Transformação. Nós não queremos aqui ter um leque de culto, qual foi o culto que eu fui mais ou menos tocado, qual foi o culto que eu chorei ou mais ou menos, não. Porque todo o processo de avivamento histórico nos diz que o avivamento ele vem cravado num arrependimento extremo. Então, quer crescer espiritualmente, o Senhor vai derramar cada vez mais convicção de pecado, arrependimento e santificação para as nossas vidas. Quer crescer espiritualmente, você vai se parecer mais com Cristo. Se você parecer mais com Cristo, meu amado irmão, as pessoas vinham até Ele, eles vão passar a vir até vocês. Vão começar a vir até nós. Então, meu amado irmão, o que nós queremos nesse crescimento espiritual é mais santidade, mais arrependimento, mais transformação, se parecer cada vez mais com Cristo. E todo avivamento histórico, ele está conectado com o ID. As pessoas vão e professam essa fé de uma forma como nunca o proferiam. Eles vão e apresentam essa fé que transformou a vida dele, e ali há um crescimento da igreja. Há um crescimento da igreja. Em nome de Jesus. Projeta para mim, cachorro, só para a gente dar uma sumarizada do que a gente falou aqui rapidamente, por favor. A gente falou aqui, conectando com a primeira mensagem, que o start do crente é aquele ponto zero ali. Que tem uns que querem começar e tem outros que nem querem nem recomeçar. Já travam ali no estágio inicial. Mas depois que você começa, depois que você recomeça, você se torna um bebê espiritual. Mas tem muitos que estão lá 20 anos, 30 anos, vivendo nesse loop de beber e de parar. Não é porque você está bebê por 30 anos, é porque você está sempre regredindo. Você dá um passo para trás e um passo para frente. Você dá um passo para trás e um passo para frente. Então você nunca vai crescer espiritualmente. Você vai ser um constante bebê. Eu paro e me torno um bebê. Volto. E qual o caminho para que a gente cresça espiritualmente? Reconheça as lideranças. Seja um pacificador dos irmãos. Seja bondoso. Alegre-se sempre, clame por discernimento, seja grato e santifique-se, e não apegue o espírito, e ore continuamente. E o nosso alvo, meu amado irmão, minha amada irmã, pode tirar, cachorro, isso é muito importante nessa busca de crescimento. O alvo é Jesus Cristo. A estatura do varão perfeito. Ele não nos quer numa vida de mediocridade, você dizendo, Jesus, mas eu já fui bem melhor, bem pior, Jesus, você sabe como é que eu era. Ele disse, eu sei como é que você era, mas não é sobre quem você era, é quem eu quero te tornar mais parecido comigo.
Ah, Jesus, o parâmetro não é aquele ímpio que você conhece. Ah, comparado com eu até estou bem na fita. Ele disse, não, ele está indo para o inferno. Eu estou lhe transformando para lhe levar para Nova Jerusalém. O parâmetro não é aquele crente hipócrita. Oh, Jesus, eu conheço um crente ali no trabalho que vocês sabem, só por Deus. Isso, o parâmetro não é ele. O parâmetro é meu filho Jesus, que viveu nessa terra e criou o padrão. O padrão perfeito, o prumo é Jesus Cristo. E todo e qualquer crescimento, meu amado irmão, se a gente está nessa vida, a gente está crescendo na aparência dele. E se a gente está conectado nele, e ele em nós, como diz em João 15, a palavra de Deus fala que a gente vai dar muito fruto. Um galho, ele não tem como sustentar seiva vindo de um tronco. Jesus é a videira verdadeira, e se nós estivermos nele, muito fruto será dado através dele. Através dele. E nós falamos aqui, meu amado irmão, de um crescimento de Paulo, Moisés, Jeremias e tantos outros, da própria igreja da Tessalônica. Mas existe uma história que ela é incomparável, a história de Jesus Cristo. Ele nasceu como um bebê, numa manjedoura. Hoje nós estamos aqui dando glória à história dele. Estamos aqui glorificando o nome dele. E com 12 anos ele já deu um chacoalhão nos sábios da lei no templo. Com 30 anos ele é chamado no ministério, é batizado, recebe do Santo Espírito, o Espírito de Deus, a pomba que trazia a configuração do Espírito Santo. E em 3 anos ele sai do nada para o ápice da história. Nesse meio tempo teve amor, teve transformação, teve milagre, teve contato, teve sentar à mesa, teve choro. Mas no final ele entregou a sua vida pela minha vida, por mim e por você, numa morte de cruz. E eu tenho um apelo para fazer, que seja para você que está aqui no templo, ou você que está nos assistindo. Se tem alguém que ainda não entregou a sua vida para Jesus, nunca professou que Ele é o Senhor e que reconhece, a igreja pode curvar as cabeças, fique em intercessão, os intercessores podem estar orando. Se tem alguém que nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que você erga a sua mão onde você estiver. Nós vamos fazer uma oração por você. Se alguém que está nos acompanhando no YouTube nunca fez essa oração, que em nome de Jesus você coloque lá a sua cidade, o seu nome. Nós também vamos orar por você. E se você nunca fez essa oração e quer entregar a sua vida para Jesus, para crescer espiritualmente, repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, que morreu naquela cruz pelo meu pecado e pelo pecado de toda a humanidade. Reconheço que Tu és o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou ao 3º dia. Eu Te confesso, Senhor, como meu Senhor, Salvador e Redentor da minha vida. Muda a minha história, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. E eu tenho um outro apelo, que é para você que já se vê como um crente, talvez um bebê, alguém que já está saindo das fraldas, ou alguém que está até maduro, dando muito fruto mesmo. Não estou questionando a sua caminhada, mas quer dizer, eu quero mais. Eu quero mais, Senhor. Eu quero crescer mais. O parâmetro não é a minha vida até aqui, o padrão é Jesus. Então tudo o que Ele fez eu quero fazer. Tudo o que Ele viveu eu quero viver. E essa segunda oração é para você e para mim. E eu vou fazer essa oração de joelhos, meus amados irmãos. Se você quiser, você pode sentar, fique da forma que o Senhor lhe conduzir. Senhor Jesus, a Tua palavra é muito clara, Senhor, que nós temos que constantemente buscar o crescimento espiritual, que nós temos que constantemente, Senhor Deus amado, nos esmerar, que nós temos, Senhor Deus amado, que cada vez mais ter Jesus Cristo como bom padrão, ter o Jesus Cristo, Senhor Deus amado, como nosso alvo, ter Jesus Cristo como nosso modelo. Senhor Jesus, eu Te agradeço, Pai, por ter chegado até aqui, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, mas sobre a minha vida e sobre a vida dessa igreja, Pai, em concordância com meus irmãos, eu clamo mais. Nós queremos mais, Senhor, de Ti. Nós queremos mais de Ti, Senhor Deus amado. Mais de Ti, Senhor Deus amado, mas para que o Seu nome seja glorificado através de nós, para que o Seu reino expanda através de nós, para que haja transformação e libertação através da vida. Nos dá, Senhor Deus amado, filhos espirituais, pessoas, Deus amado, que a gente possa cuidar. Nos dá, Senhor Deus amado, oportunidades, Deus amado, de usar, Senhor Deus amado, os dons que o Senhor nos deu.
Nos dá, Senhor Deus amado, a oportunidade, Deus amado, de ser um pacificador, de ser alguém bondoso, de ser alguém que cuida do irmão, que cuida do próximo. Nos dá, Senhor Deus amado, oportunidade de exercer uma submissão às lideranças, aquelas pessoas que invertem na minha vida e na vida, Senhor Deus amado, dos meus irmãos. Te peço, Senhor Deus amado, força, Senhor Deus amado, para se alegrar sempre, apesar das circunstâncias. Nos dá, Senhor Deus amado, um coração grato, Senhor Deus amado, em nome de Jesus. Te peço, Senhor Deus amado, sede por oração, vida de oração, intimidade com Deus, revelação do Senhor a cada momento. Precisamos, Senhor Deus amado, de mais de Ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E santifica-nos, Deus, santifica-nos para louvor da Tua glória. Limpa as nossas vestes, Deus. Purifica a nossa mente, o nosso coração. Que em nome de Jesus, Deus amado, nós possamos viver esse reavivamento, Deus amado, mas com um arrependimento genuíno, Deus amado. Traz, Senhor Deus amado, cada vez mais confronta ao pecado, arrependimento de ações, Pai, em nome de Jesus. Senhor Deus amado, em nome de Jesus, Pai, que esse avivamento venha, Senhor Deus amado, para que a gente se pareça cada vez mais contigo. E que esse avivamento venha, Senhor Deus amado, para a gente ter um ir, Deus amado, ir para esse mundo, Deus, em cada relação, em cada oportunidade, Deus amado, proferir esse Teu amor, Pai, para que pessoas tenham acesso a essa graça, a esse amor. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti. Zerei carabaraladai. Hará carabaraladai, derei carabaraladai. Herei querer baraladai, ralá carabaraladai. Zerei querer baraladai darai, derei querer baraladai dará cará baraladai. Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus. Tenha esse momento com Ele. Não feche, não abra os seus olhos. Continue em oração, continue em clamor. O Maná Chip está se posicionando aqui para louvar, mas tem esse momento de oração, de louvor, de busca com Ele. Santo, Santo, Santo é aquele que era, que é e que há de vir. Tu és o Rei da Glória, nós exaltamos o Teu santíssimo nome. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, por tamanho amor. Obrigado, Senhor Deus amado, pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor Deus amado, pela Tua graça abundante. Nós louvamos o Teu nome, Pai. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo é o Senhor. Estenda as suas mãos como quem recebe. Que o amor de Deus, o Todo-Poderoso, que a graça salvadora e redentora de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e que as consolações do Espírito Santo, aquele que nos impulsiona no crescimento espiritual, esteja com você e com a sua família. Vão na paz, um excelente final de semana. Deus abençoe.